E aí, pessoal, o que estão achando da programação? Uma palestra melhor que a outra, tudo com especialista. Nos deixa muito feliz aí a participação de vocês que estão conosco nessa programação que está incrível, começou ontem e vai até amanhã às 23 horas. São 10 horas diárias de programação. E agora eu vou aproveitar que o nosso convidado, o Cláudio Assador, que ele vai dar algumas dicas tanto para o açougueiro, que é um funcionário fundamental aí para a valorização da carne no açougue de vocês, como também o proprietário e os consumidores. Cláudio, muito obrigado por estar conosco aí. Queria que você aproveitasse esse momento e nos desse algumas dicas de um verdadeiro assador de carne, por favor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. A gente começa um churrasco primeiro pela boa escolha da carne. Olha aí, ó. Então, por isso que temos que trabalhar muito bem a carne. Começa pela carne, depois o calor, o fogo, né? Eu gosto de assar geralmente com bastante fogo, boa carne, e aí as coisas vão diluindo naturalmente, né? Então, Mas quando tá lá fazendo porque o Cláudio é um assador profissional, ele vai em eventos, vai em residências, vai em supermercados quando tem a divulgação do tipo de corte e tudo mais, ele faz esse trabalho. E a gente tem aquelas dúvidas, porque a gente tem aquele modo operante. Eu sei fazer desse jeito e sempre fiz. O que você observa que é comum nós, consumidores, fazermos que não é o correto, ou que pelo menos não colabore para que a carne fique com aquele gostinho especial? O que a gente obtém, assim, que as pessoas nos pedem muito, é o bem passado. Que aí tu extrapola aquela qualidade da carne, porque ela fica sem o suco, ela fica um pouco mais rígida. Bom, mas é a vontade do consumidor, do cliente, e a gente atende naturalmente o mais passado. Mas geralmente é o ponto para menos, então é o que as pessoas mais pedem. Então tá, por exemplo, eu coloquei a carne lá na grelha ou no espeto. Tem alguma diferença entre trabalhar com a grelha e o espeto? Temos. A grelha, a gente foi, aqui no Rio Grande do Sul, a gente foi muito resistentes à grelha. Então, a carne, quando é espetada, ela perde um pouco do suco, ela perde um pouco da maciez. A grelha, tu larga a carne e só tempera, dá uma virada e é o suficiente. Bom, o suficiente. E quando se coloca na grelha, você já se faz o corte antes e coloca na grelha, ou tu deixa a peça inteira e depois, por exemplo, vamos lá, colocar um corte. Não sei se tem diferença na hora de colocar na grelha. Uma picanha, um entrecô, uma maminha, se coloca ela inteira? Vamos lá, um vazio. Um vazio a gente larga uma peça inteira. Então, ele corta quando for servir. Quando for servir, a gente corta ele. Muitas vezes a gente tempera na hora que for cortar, na hora que for servir, para dar uma diferença na qualidade do tempero, do sal, quando a gente usa um sal temperado. Uma picanha a gente corta ela antes, né? Então, só tira da mesa, só tira da grelha e quando vai servir, corta na frente da pessoa. Muitas vezes não é o caso, a gente corta em medalhão, as pessoas pedem inteiro, então isso depende muito. Mas a maioria das carnes, a gente, picanha, entrecô, a gente corta antes, tá? Bota na grelha já em medalhões, e o vazio a gente procura botar a peça inteira. E uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul, a gente é um grande consumidor de costela, carne com osso. Sim. A costela com osso. E como é que funciona isso? Coloca também ali, tem a questão do osso, para baixo, para cima, de lado? Sim, a gente faz a tradicional costela, que é um prato típico do gaúcho, a gente bota sempre o osso para baixo e deixa bastante tempo. Então ele vai cozinhando a carne, passa por aquele osso e vai cozinhando, depois dá uma virada e é o suficiente. Porém, a gente está agora habituado a um novo corte da costela, o assado de tira. Então, cortamos a costela fininha e aí é uma viradinha, bota na grelha, uma virada e é o suficiente. Fica maravilhoso também. Água na boca. Bom, a gente está falando aqui desses cortes, mas tem alguns apressadinhos. Certo. Que não tem o tempo ali da peça, ela demora um pouco mais para ser cozida e já pega e já corta. Isso é bom ou ruim? É aconselhado fazer ou tem que ter um jeito, a questão da brasa para cima, para baixo? Bom, a gente começa, eu particularmente gosto de bastante fogo. Então, quando tem bastante fogo, a gente calcula 8 minutos de um lado, 7 do outro, é o suficiente. Então quando está com o fogo muito forte, 15 minutos já é o suficiente? 15 minutos é o suficiente, pode ser uma picanha, pode ser um vazio, pode ser até mesmo um assado de tira, um entrecô.
Carne que estiver 15 minutos, 8 de um lado, 7 do outro, pode tirar que está no ponto. Até aproveitando, o Cláudio, ele tem uma linha de sal, que foi feito, a gente apresentou antes, o boiadeiro, que faz a linha de sal dele, com várias opções, também serve para dar de presente, tem um kit bem bacana que vocês viram antes. O sal se deve colocar antes, durante ou depois da carne estar assada? Nós temos algumas... Isso depende muito de cada carne. Por exemplo, uma carne de porco, a gente usa um dry rub, que a gente tem usado muito, a gente tempera antes. A carne, em geral, uma costela, a gente bota, eu gosto de botar no fogo e selar ela. O que é o selar? Tu deixa esquentar sem nada, tapa de sal num lado, vira no outro, bota sal, tira, dá uma batida, tira e pode servir, que está feita. Perfeito. Não, isso é interessante, porque muitas vezes o consumidor, nós consumidores, vamos até o seu açougue, no seu supermercado, e a gente tem algumas dúvidas para fazer o nosso churrasco de final de semana, ou até mesmo nossa carne do dia a dia. E o açougueiro deve ter essas especialidades. Não é uma função a mais, sim compreender o que o consumidor precisa e responder para ele na hora, orientando, uma venda consultiva. E aquele açougueiro que muitos que eu conheço têm treinamento de assado, para assar, eles se diferenciam na hora da venda. É uma venda consultiva. Chega o consumidor com uma dúvida, ele diz, não, para você que gosta de fazer desse determinado jeito, eu te aconselho esse corte. Ou deixa que eu preparo um corte especial para você, que esse corte vai te facilitar na hora lá de até a própria limpeza, higienização, que é tão bom. O que você prefere, Cláudio, quando tu vai no supermercado e faz uma compra de um corte que vem já todo limpo, higienizado, o toalete já todo pronto, ou você prefere comprar ele bruto, digamos, e aí você ajeitar o corte? Quando o açougueiro já nos prepara, nos facilita muito. Até mesmo quando a gente tem pouco tempo, é uma coisa meio às pressas, as pessoas querem pressa na hora de servir determinado horário, e a gente... então, ele nos dando fatiado é uma tranquilidade para a gente que vai assar, porque tu só chega pronto, a carne já está limpa, já está cortada, então só temperar e largar na brasa. E o consumidor, o que ele tem que estar atento? Agora vamos falar o assador, né? O que ele tem que estar atento quando ele compra uma carne? A primeira coisa que a gente tem que estar atento ao comprar é a qualidade. Então, a maciez, de onde é que vem, qual o frigorífico, como é que é um frigorífico conhecido, é uma carne que tu pode servir com segurança. Então, isso o açougueiro nos ajuda muito, o mercado nos ajuda muito, porque não adianta ter só preço, tem que ter a qualidade junto. Exatamente, veja só, a qualidade em primeiro lugar e o preço acompanha de acordo com a qualidade. Respeitando a margem de vocês, supermercadistas, o teu cliente vai entender isso. E na hora que ele se sentir confiável em adquirir o produto aí do seu açougue, com o seu açougueiro, dando dicas que facilite o dia a dia para fazer uma carne dentro de casa ou numa churrasqueira, isso vai fidelizar o seu cliente. E você vai poder cobrar o preço justo, merecido pelo trabalho do seu açougueiro, seu profissional qualificado, para atender bem esse cliente que cada vez está mais exigente. Cláudio, muito obrigado aí por essa aula para nós. É importante isso porque a gente sempre bate nessa tecla. Todo profissional que está trabalhando no supermercado, ele tem que ser um consultor de venda. Tanto aquele que está ali na reposição, a pessoa que está na operação de caixa, o padeiro ali, o atendente auxiliar de padaria, e o açougue é um produto cada vez mais nobre, né? Sim. Hoje é um complemento do assador. O açougueiro é um complemento do assador. Sem dúvida parceiro, nenhuma. então. É um parceiro. Então, quando o assador, aquele que frequenta o açougue do seu negócio, ele vai lá, ele está dizendo, olha, eu sou teu amigo, sou teu parceirão, exato. Continua me entregando carne de qualidade que eu voltarei. Exato, é bem certinho isso que tu está nos dizendo. O açougueiro é teu parceiro na hora de fazer o churrasco. Isso. E os complementos? Até aproveitando agora, o Cláudio tem uma linha de sal, tem uma linha de faca, tem uma linha de avental. Por que isso? O que nos diferencia um profissional do outro é a sua postura, é o seu equipamento,
Porque tu não pode chegar para assar na casa de um cliente sem ter tuas facas, teu garfo, tua chaira. Então, tu tem que ter a tua gamela. Então, isso tu tem que ter. É tipo teu EPI. Sim. Tu não tem como trabalhar no fogo, na churrasqueira, com a camiseta, ou, enfim, que tu não esteja com um avental, um uniforme. E também não fica bem, né, apresentável. Então, a gente também auxilia nisso, a gente cuida muito disso para que o seu churrasco seja uma coisa inesquecível e não seja um fracasso, um insucesso. Não, tem que ser bom, tem que ser 10. Perfeito. Então, muito obrigado, Cláudio, pela sua Certo. disposição. Eu agradeço a vocês, a nossa programação continua. Peço a vocês que ainda que não estão inscritos no nosso canal, se inscreva, junte-se a nós. E se você quiser receber as notificações de novos vídeos, novas postagens, assim como essa com o do Cláudio, acione o sininho. E se gostar do vídeo, por favor, dê um like. Muito obrigado. Vou pedir que entre a vinheta, que logo mais a programação continua. Até logo mais. Aff, que tédio. Bora fazer um churrasco só nós aqui de casa? É, mas com escola não vai ser só um churrasco. Vai ser um churrasco! Com a Puro Malte mais leve, a diversão vai mais longe. Eu faço a farofa. Beba com moderação. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas, na verdade, ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? Manual para beber um bom vinho. Regra número 1. Não tem regra nenhuma. Pode levar a latinha para onde quiser, tomar sozinho ou muito bem acompanhado. E como é infinitamente reciclável, ela sempre volta novinha para as lojas. Então, se vai curtir um vinho, vá de lata, vá de Viva, vinho do seu jeito. Beba com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto.
O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.